Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, todos aqueles que estão doando um pouco do seu tempo ao aprendizado, ao debate, à discussão. Muito contente de poder participar e, quem sabe, agregar algo com o importante estudo que aqui acontece. Hoje falando do Livro dos Espíritos, a obra interminável, um livro que vem para complementar, para acrescer a esta linda doutrina que é o Espiritismo, doutrina criada por Allan Kardec em 1857, lançada através do Livro dos Espíritos, e depois possuindo outras obras que tratavam diversos temas, né? Contendo, assim, uma coletânea de exemplos e codificações que trouxeram à humanidade um guia das boas práticas, do amor, da caridade, da comunicação entre os dois mundos, o plano espiritual e o plano material. Então, hoje, especificamente no tema de pensamento, né, estamos falando em energia e vibração, o número da questão é 57, né, e eu convido o nosso técnico para poder soltar o áudio, por gentileza. 57. Como é possível o pensamento romper as leis da física? O pensamento criou todas as leis. Logo, é capaz de rompê-las. Ele é a maior força do universo. Não há absolutamente nada no orbe que se compare ao pensamento. O pensamento é a mais poderosa ferramenta que Deus nos deu para evoluir. Através do pensamento podemos ser, através do pensamento podemos estar, através do pensamento podemos criar, através do pensamento podemos destruir. O bom uso do pensamento é a capacidade humana de evoluir. O mau uso do pensamento é a capacidade humana de estagnar ou até de regredir. Pensamento, essa ferramenta tão simples que fica nas profundezas da mente, na verdade, possui uma velocidade extraordinária, uma velocidade capaz de romper a luz, o som ou qualquer outra lei existente ou descoberta pela Terra. Como o pensamento foi o responsável pela criação das leis, logo ele é capaz de rompê-las ou modificá-las. Então, através do pensamento, podemos modificar qualquer lei. Um exemplo disso é o deslocamento dos espíritos, que é dado através dos seus pensamentos, né? Então, conseguem estar em diversos lugares ao mesmo tempo, em diversas circunstâncias e translocar-se, né, no espaço-tempo em uma velocidade extraordinária apenas por pensar. Quando eu digo espírito, eu não estou me referindo apenas aos espíritos desencarnados, estou também me referindo aos espíritos encarnados. Vocês, quando pensam, podem estar. Vocês, quando pensam, acabam estando como espíritos, né? Talvez não estejam fisicamente, mas quanto mais aprimorarem os seus pensamentos, mais lugares e pessoas poderão visitar. O pensamento é uma prática que começa na encarnação e percorre o caminho da erraticidade. 58. Qual é a importância de controlar nossas vibrações e pensamentos? É imensurável. Controlá-los é uma necessidade orgânica e espiritual. O universo é regido pelos pensamentos e vibrações, e aprender a controlá-los é um enorme passo para a evolução. Imaginem o maior poder da humanidade sem controle. Imagine a maior capacidade desenvolvida humana concedida por Deus sem uma direção. O quão ela pode ser danosa, o quão prejudicial ela pode ser. Então, controlar os pensamentos é, por consequência, controlar as vibrações. E logo fazer o espírito tomar o seu curso de fato que possuía por direito. Pensamento não é apenas uma ferramenta de progresso, ele é a principal ferramenta de progresso. Portanto, o controle do pensamento começa com o autocontrole. E o autocontrole inicia através do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, controla aquilo que conhece, e assim poderá pensar melhor. Perguntas?
Então, a partir do momento que nós conseguirmos desenvolver um pouco melhor esse controle mental, nós estaríamos até evitando essas doenças psicológicas? Não apenas as psicológicas, né? Qualquer tipo de enfermidade tem como origem principal o pensamento, e o segredo da cura também está nele. Quando falamos de uma cura de intervenção cirúrgica, por exemplo, estamos falando de abrir com ferramentas de bisturi elétrico ou mesmo tradicional a matéria e tirar uma massa. Estamos falando de um tratamento pós-enfermidade. Quando falamos de pensamento, estamos falando da prevenção da própria enfermidade. Então, o poder do pensamento ele é imensurável e ultrapassa a limitada medicina terrestre, também prevenindo, por consequência, as doenças da mente. Isso aconteceria através da mente controlando as células do corpo? Seria um controle celular? Por consequência, o seu trabalho é controlar apenas o pensamento. O pensamento por si só já irradia todas as consequências benéficas ao corpo. Querer controlar o próprio corpo em detalhes, até na involuntariedade do funcionamento orgânico, é querer gerir o papel divino. Então, controlar o pensamento já vai irradiar essas consequências orgânicas. Boa noite, a todos. Meu irmão, por que é tão difícil nós, hoje encarnados aqui, controlar o nosso pensamento? Todos aqueles que habitam a Terra, que é conhecida como um mundo de provas e expiações, ainda possuem algumas mazelas, alguns vícios, vicissitudes, que estão envoltas no orgulho, no egoísmo, estão envoltas em todos os aspectos ultrapassados ainda do espírito na sua classe em evolução. Então, controlar o pensamento sem se despir do orgulho e do egoísmo é muito difícil, porque ao mesmo tempo que você tenta controlar, o orgulho te empurra ao lado errado, o egoísmo te empurra ao lado errado. Então, o controle de pensamento vem diretamente proporcional ao combate a essas mazelas que o ser humano possui. Essa é a real dificuldade. Quando você consegue despir-se desses vícios, dessas vicissitudes, dessas mazelas, fica mais fácil de controlar aquilo que pensa. E, principalmente, por consequência, aquilo que fala e aquilo que faz. 59. Qual é o melhor método para controlar nossos pensamentos? A prática e o hábito. Assim como as demais virtudes humanas são adquiridas, o controle de pensamento exige exercício e esforço. Não acontecerá repentinamente, mas de forma natural. Uma hora ou outra desenvolvereis esse controle, pois ele faz parte da vossa evolução. Todavia, não vos cabe ficar esperando a natureza agir, e sim promover, por meio dos vossos esforços, essa conquista. Pois não? Acho que na questão 909, se não me falha a memória, é dito no Livro dos Espíritos que se o homem pode vencer suas má tendências ou controlar suas má tendências com muito pouco esforço, o que lhe falta é vontade. Então, o controlar o pensamento também é uma questão de vontade. É uma afirmação ou uma pergunta? Uma pergunta. Eu vou até discordar com a questão 909, como você disse, né? Não é muito pouco esforço, não. É bastante esforço para poder libertar-se dessas mazelas. É pouco esforço na visão dos espíritos que já passaram por isso, que estão superiores, que já encararam adversidades muito maiores. Mas aos olhos dos encarnados ainda possuidores do véu do esquecimento, o esforço é excomunal. Um exemplo disso é: tente largar um vício. Você vai enfrentar as dificuldades disso. Imagine um vício mental, aquele que ninguém lhe proíbe, que ninguém lhe incumbe, né? O vício mental é muito mais dificultoso, né? Então, apenas discordando desta interpretação, Alfonso,
esse irmão que respondeu pela sua superioridade, não pela posição terrestre. O que ele chama atenção na resposta dele é que o que falta é a força de vontade, é a vontade de tomar essa atitude. O que me impressiona na questão do pensamento é que a gente só reconhece o pensamento a partir do momento que ele é pensado. Então, como que vamos controlar uma coisa que já aconteceu? A gente já pensou, como é que vai controlar? Você pode controlar as ações, controlar os atos, controlar a sequência, eu acho plenamente possível. Agora, como controlar a partir do pensamento já ocorrido? Muito fácil. Você tem que controlar os gatilhos que levam você a pensar. Quando você quer se livrar de um vício, por exemplo, o alcoolismo, você não precisa deixar de frequentar ambientes que te levem a pensar no álcool? Deixar de frequentar bares? Ou deixar de frequentar aquele armário que de forma costumeira você frequentava em sua casa e procurava bebida? Da mesma forma com o pensamento. Então, o pensamento, se ele está ruim, é sinal que você precisa modificar os gatilhos que o levem a pensar isso. Isso significa, de repente, mudar as suas amizades, mudar a sua forma de enxergar o mundo, transformar na prática o hábito, né? Transformar a prática no hábito, a prática boa no bom hábito. Posso sugerir um exercício de controle do pensamento? Não reclamar durante uma semana, ou não julgar. Hoje eu não vou julgar. Ver quanto difícil concordando com o irmão, o Rui disse que era fácil de controlar o pensamento. Não, eu acredito que não é. Gostaria de colocar isso para os irmãos, e aqueles que fizerem vão ver quão difícil é você controlar o pensamento. Se você conseguir controlar o seu pensamento com precisão, se tornará um espírito angelical muito brevemente. Então, aí está o nível de dificuldade deste controle, né? Porque quem controla o pensamento, controla todo o resto, né? E para chegar neste nível, é necessário percorrer um grande trajeto até este ponto, né? Então, respondendo, né, os dois irmãos, concordando com aquilo que o irmão Miguel disse, e reafirmando aquilo que o irmão Afonso perguntou, se não podemos controlar as consequências, necessitamos controlar os gatilhos. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi se vou contigo. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi como melhor fazer. Né? Então, são termos e passagens naturais da filosofia de Cristo, mas que são importantes serem vivenciadas no nosso dia a dia. Numa igreja, eu tendo a pensar melhor. Num bar, pior. Com boas companhias, eu estou tendendo a pensar melhor. Com más, pior. E assim sucessivamente. O que o irmão teria a dizer sobre a pesquisa de um pesquisador inglês ainda vivo sobre campus mórfico ou morfogenético, dizendo que o pensamento anda mais do que a velocidade da luz? Isso é um fato, né? O pensamento é absolutamente maior do que qualquer tipo de velocidade, até porque ele descobriu, né, as velocidades. Então, mostra a sua capacidade já na própria descoberta. Não sei sobre as pesquisas desses irmãos especificamente, mas quanto ao seu potencial de velocidade, indiscutível. Não, talvez aquilo que supere a velocidade do pensamento seja só a velocidade do tempo. Percebeu que o tempo é algo que nós sempre vivemos no pretérito? Por exemplo, quando você olha para o céu estrelado e você enxerga todas as estrelas iluminando o céu escuro, você está olhando para bilhões de anos atrás. Porque até a luz chegar na Terra, essa estrela pode nem existir mais.
Quando você olha para a própria estrela maior do universo, que vocês conhecem, deste universo, que é o Sol, quando você olha para ele, você está olhando para ele em um cenário pretérito, e não em um cenário presente. Então, o que vocês veem hoje não é uma fotografia do presente, e sim uma fotografia do passado. Né? Então, olha o poder do tempo de estar à frente. De repente, aquilo que vai eliminar o planeta já está a caminho. De repente, foi disparado há bilhões de anos e ainda não chegou. Então, é lindo, é maravilhosa a beleza universal e o pouco controle que nós temos sobre ela, né? Então, aí cabe a divindade, este controle infinito e absoluto sobre tudo que paira no ambiente universal. Irmão, me permite uma pergunta? Quando o irmão disse da velocidade do tempo, me deu um nó um pouquinho aqui, mas com essa explicação já clareou mais. Mas a questão do tempo aqui para a gente, vivendo na Terra, ela é de uma forma, na erradicidade é de outra forma, em outros mundos é de outras formas, ou é igual? Pode esclarecer? O tempo é o que ele quiser. É a questão mais relativa do universo. Quanto tempo você tem? Por quanto tempo você ficou? Como você utilizou o seu tempo? O que vale mais? Para que você tem tempo? Aonde você o dedica? Qual é a origem do universo? Então, o tempo ele é extremamente complexo, está completamente linkado à criação divina, se não for a própria, né? Então, é muito difícil encarar o tempo. O que sabemos é que é extremamente veloz porque não conseguimos atingi-lo, não conseguimos alcançá-lo e muito menos desvendá-lo. Então, está acima da velocidade do pensamento. Até porque, se o pensamento foi criado, ele foi criado pelo tempo. O tempo permitiu que o pensamento existisse, e não o contrário. Só Deus pode controlar o tempo ou os espíritos superiores podem também? O seu próprio tempo, o espírito já com uma certa superioridade pode. O tempo de tudo que existe, só Deus. Capítulo 3. Criação. Infância do espírito, princípio material, células inteligentes, vida orgânica e vida espiritual. Começaremos, então, o capítulo da criação, falando sobre a infância do espírito. Quando falamos de infância do espírito, né, não estamos falando necessariamente de uma infância comum, mas sim a infância do próprio espírito, né? Então, vamos entender para não vincularmos a infância espiritual com a infância própria, tá? Então, apenas essa divergência e discrepância antes do irmão iniciar o texto. Por favor. Infância do espírito. Um dos maiores mistérios universais é saber como, quando e de que forma se originou o espírito. Deus, inteligência suprema do universo, é o único que tem completo domínio e conhecimento do início de nossas existências como espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Porém, já é de nosso conhecimento que uma junção de fatores auxiliou a origem de nossa formação espiritual. Através dessa formação, outrora iniciada pelo princípio inteligente, somada à consciência e à moral, passaremos, por conseguinte, milhares de anos na Terra, lapidando nossos espíritos. Quanto maior for a lapidação, menos densos estaremos e mais desmaterializados permaneceremos, para cumprirmos nosso papel no universo. Muito bem, então, desde a criação do espírito, receita a qual só Deus possui, né? Até a evolução do espírito, existe um tempo muito longo, né? E esse tempo em que o espírito passa milhares de anos por diversas encarnações, por exemplo, no planeta de provas e expiações, na Terra, né? Para aprender a lapidar-se, para aprender a aprimorar-se e se tornando menos denso conforme evolui. A densidade está completamente linkada ao seu nível de evolução. Quanto mais evoluído, menos denso é. Quanto menos evoluído, mais denso é.
E a densidade também está vinculada ao seu nível de materialização. Então, ou seja, espírito evoluído é desmaterializado. Espírito involuído ou imperfeito é um espírito materializado. Até aqui, algum ponto? Temos um comentário aqui. Sobre o pensamento. A sinapse é um reflexo do pensamento que ocorre no espírito ou ambos são simultâneos? A sinapse é uma questão neurológica, né? E não propriamente espiritual, né? A sinapse não tem a ver com o pensamento. A sinapse, na verdade, ela facilita o pensamento em seu concurso cerebral, né? Que são aquelas ligações elétricas entre os neurônios. Entretanto, o pensamento está muito além do processo de sinapse. O pensamento está também no extracorpóreo. Ou seja, resumindo, né, o pensamento, a sinapse é a forma arcaica que o corpo encontrou para processar o pensamento. Como espíritos, percorreremos um longo caminho até a perfeição, necessitando diversas vezes repetir nossas vivências, a fim de buscarmos o aprimoramento intelectual e moral. Entretanto, por sermos criaturas do Criador Supremo Universal, teremos todas e quaisquer condições necessárias para enfrentarmos com êxito e resignação esse processo. Quem não concorda com este ponto? Aqui diz, né, no texto, que nós vivenciaremos diversas encarnações em repetição e que teremos todas as ferramentas necessárias para isso. Quem aqui discorda? Todos concordam? Então, onde está a dificuldade? Em cima dessa questão, não que discorde, tá? Mas justamente a questão da dificuldade, né? A nossa amiga perguntou sobre a sinapse e a resposta foi que a sinapse é uma maneira do organismo processar os pensamentos. E a gente sabe que esse processamento é muito mais lento do que o próprio pensamento, né? Porque esse processamento depende de reações químicas, depende de eletricidade que caminha no máximo na velocidade da luz. Então, a sinapse, o processamento do pensamento no nosso intelecto, ele é mais lento do que o próprio pensamento. Isso não seria uma dificuldade para alcançar essas condições? E a gente vê hoje o mundo muito mais preocupado, ou as pessoas muito mais preocupadas na elevação intelectual, na elevação de conhecimento, do que na elevação moral. Estou correto? Mais ou menos, né? Quando você diz que a sinapse ela é mais lenta que o poder do pensamento, isso é um fato. Tudo é mais lento que o poder do pensamento. Entretanto, quando vocês ouvem aquele termo que vocês utilizam muito pouco do que o cérebro é capaz, é exatamente isso, né? Então, você poderia processar muito mais pensamentos. E agora vamos esquecer a quantidade de processamento de pensamentos e vamos para a qualidade, né? Daquele pouco que o cérebro é capaz, diante da sua limitação, quanto você processa para o bem e quanto para o mal? Qual é a porcentagem de processamentos benignos no seu dia? Ou seja, vou traduzir, qual que é a porcentagem de pensamentos positivos e qual que é a porcentagem de pensamentos negativos? Quando você analisa isso, você chega a dados gritantes, né, que um ser humano, em média, possui 80% do seu dia mal pensado e 20% do seu dia bem pensado. E aí está a origem da sua vida curta, das suas enfermidades, das suas somatizações, do suicídio, da depressão, das enfermidades conhecidas e cada vez mais desbravadas com o link no poder do pensamento. Né? Aí, quando eu digo que o ser humano, em média, significa que existem pessoas que têm 50, muito difícil no mundo de provas e expiações, porque o ser humano ainda tem aquele viés negativo, viés que trouxe da sua origem,
que foi necessário para sua sobrevivência quando era um Homo sapiens. Esse viés negativo o ser humano trouxe, e você já pode ver isso na própria obra, o Livro dos Espíritos, a Obra Interminável, quando precisava ali, em sua época de caça, se preocupar com um possível predador que estaria atrás da moita, desconfiar que todos iriam matá-lo, porque de fato iriam. E se não tivesse esse viés negativo, o viés da desconfiança, o viés do pessimismo, não sobreviveria para se tornar o que são hoje. Entretanto, esse viés, nos dias atuais, ele não é tão necessário, ainda é, mas não é tão necessário como ele era no pretérito. Só que ele fez e moldou a forma de pensar. Então, o ser humano, antes de confiar, desconfia. Antes de amar, desconfia. Antes de ser, procura conhecer. Antes de fazer, procura julgar. E isso transforma num ser mal pensante. Não consegue enxergar o melhor lado das coisas, porque não enxerga nem o melhor lado de si mesmo. Não consegue conhecer o amor das coisas, porque nem conhece o próprio amor. Desconfia da própria capacidade, fé humana. Quiçá, desconfiará da capacidade divina? Se não confia nem na criação de Deus, será que confia no próprio Deus? Então, são links que o pensamento humano nos leva e nos traz ao que é, de fato, um mundo de provas e expiações. Pois não. Boa noite, irmão. Uma dúvida, nós trouxemos isso porque, como espírito, provavelmente nós já passamos no reino animal. Então, esse instinto, como o irmão citou, foi o que determinou a nossa sobrevivência. Então, esse processo, de certa forma, é um processo natural. A gente tem que se esforçar para ir ficando livre do instinto, vencer o instinto, né? É natural, mas não normal. Vamos desnormalizar o natural. É natural passarmos por isso e termos dificuldade. Não é normal patinarmos diversas encarnações no mesmo quesito. Não se esqueça, um arcanjo passou por isso. Entretanto, agora é um arcanjo. Então, de quanto tempo eu preciso para superar as minhas mazelas? De quanto eu quiser. Então, esta muleta da normalidade e da naturalidade persegue o espírito diante de diversas encarnações. Ele utiliza da muleta para não evoluir, porque sabe que é uma lei de Deus, é normal e tudo evoluirá. Deus é perfeito em suas leis e em suas revelações. Mas talvez o fato de ter revelado que ninguém evolui ou ninguém retrocede, acomodou bastante o ser humano em sua muleta e deu a ele a maior responsabilidade sobre a sua própria gestão encarnatória e de espírito. Você pode traçar um longo trajeto até a perfeição, ou um trajeto mais curto, porém mais doloroso. Cabe a você escolher as bifurcações da sua existência. Nesta vida, da mesma forma. Você pode ganhar dinheiro fácil, rápido, enriquecer de forma ilícita. Você pode ter o prazer momentâneo, instantâneo, diante das suas escolhas, ou você pode construir através da sua labuta, através do seu trabalho, através do seu esforço, o futuro que pretende, não apenas para você, mas para a humanidade. Nos dias atuais, no mundo de provas e expiações, o homem de bem que existe na Terra, apesar de progredir de forma honesta, pensa ainda apenas no seu próprio progresso. Então, ele labuta, ele trabalha, ele se esforça para enriquecer a sua família. Ele não labuta para enriquecer o seu redor. Então, veja o quanto tem ainda para evoluir, o quão raso é que o meu esforço traga ganhos apenas a mim mesmo. E aí eu patino nesta encarnação, porque quando o meu esforço traz resultados apenas para mim, eu já recebi minha recompensa. A minha recompensa é essa. A minha recompensa é a minha aposentadoria tranquila, a minha recompensa é a minha estabilidade, a estabilidade da minha família. Essa é a minha recompensa. Suor sem recebimento é evolução. É aquilo que vocês tiveram na Terra
um bom exemplo sobre Jesus de Nazaré. Passou pela terra e sofreu, e na hora que poderia utilizar a sua recompensa, não utilizou, deixou como legado para a humanidade. Pois não. Em outros orbes, a sequência evolutiva do espírito é a mesma, por exemplo. Primeiro ele passa pelo reino animal, onde ele tem essa questão do instinto, que depois ele tem que superar. Não exatamente a mesma, apesar de ter uma lógica bem parecida, né? Cada espírito percorre o seu trajeto, existem os saltos evolutivos, né, de acordo com suas decisões, né? Entretanto, cada salto evolutivo, que parece um atalho, na verdade é um martírio de esforço absurdo e absoluto que aquele espírito proferiu na Terra para poder alcançar, né? Deus, diante da sua justiça, não dá glória aos que não merecem a glória, né? Só dá glória àqueles que conquistaram por direito, né? Então, se você tem uma vida confortável nessa encarnação, se você tem saúde, se você tem dignidade, é fruto do seu pretérito, né? É fruto das suas ações na vida anterior. E se você não tem essas benesses, não significa que você esteja fadado ao sofrimento. Você está espiando alguma questão ou provacionando para que tenha na próxima encarnação. Então, essa misericórdia divina, combinada à sua justiça infalível, realiza as maravilhas da existência. Mais uma vez, o esforço e o amor a todas as formas de vida serão preciosos para nosso sucesso. O princípio inteligente é consequência de um desenvolvimento e adaptação natural. É inerente ao ser vivo que, com o passar de suas experiências, adquire um conhecimento acumulado e desenvolvimento intelectual, que serão imprescindíveis para a etapa atual de sua existência, sendo possível rebuscar no inconsciente toda a bagagem vivida através de suas facilidades e dons. Ao observarmos uma criança de 3 anos tocar piano com perfeição, lá existe uma mistura de esforço com reminiscências de existências anteriores, que convergem perfeita e harmonicamente. Imaginemos, quantas experiências todos nós passamos desde nossa infância espiritual? Sendo assim, quantas aptidões e dons nós possuímos que apenas aguardam esforço para serem desencadeados? Aqui tem um ponto de discussão importante, né? Quando nós vemos habilidades extraordinárias e desproporcionais à idade, nós estamos vendo uma combinação da exposição com a reminiscência. Mas não basta apenas a reminiscência sem a exposição. Se essa criança que toca piano com perfeição aos 3 anos não tivesse sido exposta ao piano, ela não tocaria. Ela precisou fazer algum tipo de aula, ter algum tipo de contato, ou ter ao menos um piano para poder tocar, né? Então, é a oportunidade versus a reminiscência. E aí, se você se perguntar, você pode até chegar à beira do enlouquecimento, quantas habilidades que eu não tenho incubadas, que passarão por essa encarnação despercebidas. Se na vida anterior eu fui um excelente, um extraordinário marceneiro, se eu fui um artista, se eu fui um escultor, se eu fui um nadador, se eu fui um poeta, se eu fui um pensador, onde estão, né, essas skills que jamais foram dadas a oportunidade de revelar, né? A cada ser humano, quantas são as habilidades não proferidas, não desenvolvidas, por falta de oportunidade? Até trazendo para os dias atuais, né, quantos atletas de alta performance, quantos cientistas, quantos que estão ali nas salas de aula e jamais terão as suas oportunidades de desbravar o seu potencial. Boa noite, irmãos. Irmão, todos nós, até na nossa infância, nós já encontramos
as áreas das quais nós temos mais aptidão, mais afinidade e nos desenvolvemos com maior facilidade até do que outros colegas. Isso é sempre sinal de reminiscência? Não. Ou é reminiscência ou é esforço. Ou os dois. Quando é os dois, é a combinação perfeita. A diferença de um bom pianista e o Beethoven é a reminiscência. Um bom pianista e o Beethoven. Ambos estudaram muito. Mas um é surdo, um teve que aprender de forma autodidática, um criou melodias a partir dos seus sentidos paralelos, e o outro olhou uma partitura e ensaiou para poder tocar a boa música. Mas mesmo uma criança muito jovem, ao demonstrar muita facilidade com determinada atividade, ela pode simplesmente nunca ter feito aquilo antes e, por esforço, em pouco tempo conseguir? Pode, porque o esforço e a dedicação faz com que o nosso intelecto acumulado trabalhe para o que nós quisermos. Quando você, por exemplo, vai estudar para passar na faculdade ou para passar no concurso, você não conhece aquela matéria, e a sua dedicação que fará com que você possa absorvê-la e poder, então, passar no curso. É claro que as reminiscências facilitam esse processo, e quando elas existem, aliadas ao esforço, dão a combinação perfeita, a tempestade perfeita. Por mais singelas que possam ter sido nossas passagens no mundo material e no mundo errático, desde o início de nosso espírito, agregamos sempre novos aprendizados, que serão úteis para a atual encarnação. Contudo, se a evolução espiritual é natural, não significa que ela seja automática. É necessário que todos nós colaboremos com o aprimoramento de nossos espíritos, acelerando o processo de desenvolvimento intelectual e moral. Existem inúmeras formas de fazer isso. Buscando conhecimento, autoconhecimento, desenvolvendo nosso amor ao próximo e exercitando a caridade despretensiosa. Aquilo que havíamos dito, né, o fato de ser natural não significa que seja automático, né, é necessário esforçar-se, né, e aqui tem a receita, né, entre as inúmeras formas de realizar isso, né, buscar o conhecimento, o autoconhecimento, como nós havíamos mencionado, desenvolvendo o amor ao próximo e exercitando a caridade despretensiosa. O que, diga-se de passagem, é bastante difícil, né? Quando falamos em caridade despretensiosa, temos que vinculá-la à despretensão de tudo, e não apenas daquilo que é material. Às vezes as pessoas iludem-se em achar que a caridade despretensiosa é aquela que não recebe dinheiro em troca. Dinheiro é um dos fatores, sim, também, mas não apenas. Dinheiro, sustentação de ego, de vaidade, crescimento de vaidade para com seus familiares, ainda que sejam os mais próximos, sentir-se bem com seus próprios equívocos, ou seja, compensação de contas ruins. Então, a caridade despretensiosa é aquilo que está aquém disso tudo. É aquilo que você faz de forma automática. Como você acorda todos os dias e espreguiça, caridade despretensiosa é aquela que pertence ao seu espírito, está na automação dos seus atos, né? E essa é bem difícil de ser adquirida, né? Porque quando você saca R$5 ou 6 ou 10 reais do seu bolso e dá para um andarilho, você está fazendo uma caridade, mas depende muito de diversas questões o quanto ela é despretensiosa ou não. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda dão esse dinheiro para se livrar daquele incômodo ou eliminar a parte do problema em que tem que enfrentar ao se deparar com aquele cenário de dor, o qual não querem estar e sentir-se menos culpados por aquele irmão estar enfrentando este processo. Né? Da mesma forma com a caridade animal, né? Quando eu resolvo, por exemplo, dar ração a um gato em uma casa espírita, é uma caridade despretensiosa? Depende. Eu estou suprindo, né, as minhas vontades, eu estou suprindo a minha dor pelo animal estar sofrendo, mas a verdadeira é aquela que eu levo para casa e cuido o resto da minha vida. Aí sim, eu abracei a causa, né?
Então, olha como é difícil realizar a caridade da forma que ela deve ser, utilizando diversos exemplos, né? As nossas próprias limitações, mas eu tenho limitação material, eu tenho limitação de espaço, de tempo. Será que se você colocar tudo isso na contabilidade divina e Deus falar o seguinte, você precisava de uma bota ou era melhor um saco de ração? Você precisava viajar ou era melhor ter construído um cômodo? Você precisava de um carro, e aí quando você coloca tudo aquilo que é supérfluo aos olhos de Deus, você percebe que o bem que você fez é mínimo diante daquele que você poderia ter feito. E muito daquilo que estava ao seu redor sofreu por falta de foco, por falta de prioridades suas. Porque a causa que você assumiu, a causa que você abraçou, a causa que você quis assumir, ela estava diante das suas mãos uma ajuda maior. E que aquilo que aparentemente estava suficiente para você, na verdade, não era. Então, é bem doloroso o processo. Nós tendemos a praticar a caridade que nos cabe, imaginando que ela é suficiente. Mas qual que é o nível de suficiência da caridade? Se eu perguntar para vocês da Terra, meus irmãos, o que é suficiente para a caridade? O suficiente para a caridade é quando ela não for mais necessária. Quando não houver mais uma pessoa com fome na Terra, um animal sofrendo, quando não tiver mais ninguém com frio, quando não tiver mais ninguém com problema psicológico, aí a caridade é desnecessária. Pelo menos esse tipo. Eu posso partir para outras caridades, caridade de desenvolvimento. Mas enquanto há alguém sofrendo, há necessidade de caridade. E essa contabilidade é infalível. E Deus te cobrará por ela. Como que Deus te cobrará? Através da sua consciência. Através da sua própria visão. Mas isso não ocorre no mundo de provas e expiações. Vai acontecer ali na transição do mundo regenerado para feliz. Ali você vai entender um pouco do que eu estou falando. Não há nada que aconteça de mal no mundo que não seja minha responsabilidade. A responsabilidade do mundo estar perfeito e bom é minha. Não é do meu irmão. Não é do presidente dos Estados Unidos. Não é do presidente da ONU. É minha. Cabe a mim e a mais ninguém. E fazê-la é difícil. Porque mesmo que isso sinta tocado em meu coração, eu tenho que enfrentar os meus familiares. Eu tenho que enfrentar os meus amores. Eu tenho que enfrentar tudo aquilo que a sociedade ou a moralidade social me impôs pela sua imperfeição. E aquilo que é moral para o todo, que está ao meu redor, é uma fotografia de uma moralidade pouco desenvolvida, de uma moralidade ainda do mundo de provas e expiações, de um intelecto ainda limitado. Aquilo que Jesus fez nos dias atuais não é moral, é loucura. Ninguém acha que Jesus seria moralizado fazendo isso. Se vocês achassem que Jesus é moralizado fazendo isso, vocês não aceitariam andarilhos na rua. Vocês jamais negariam um prato de comida ou um copo d'água àquele que pede a sua porta. Que foi exatamente o que Jesus fez. Jamais negaria um abraço ou jamais deixaria de ouvir os conselhos desses irmãos. Que foi isso que Jesus fez. Jesus era um andarilho, só que há 2023 anos atrás. Essa é a diferença. Percebem, meus irmãos, que é na observação criteriosa que nós enxergamos a profundidade dos nossos equívocos e falhas? Mas isso não cabe ainda ao mundo de provas e expiações. Não faz sentido ao mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, na mente de vocês é o seguinte: enquanto eu não consigo fazer o ideal, eu farei o possível. E está tudo bem. E esta é a minha muleta. Uma muleta feita de areia. Né? Uma muleta que irá desmoronar conforme vocês evoluírem. Vocês aprenderão que mais importante, olha o avanço do que eu vou dizer, mais importante do que o esforço é o resultado.
Não importa eu me esforçar. Eu consegui resolver o problema daquela pessoa? O resultado é mais importante que o esforço. Mais importante que a intenção é o resultado. E aí, quando você vê grandes espíritos, você pensa nos níveis de frustração, por exemplo. Jesus olhar para a Terra depois de 2000 anos, ter dado a vida, e ver, puxa vida, será que o meu esforço foi em vão? Eu vejo ali muitos seguidores, mas isso não tem problema, porque eu não tenho mais orgulho, não tenho mais vaidade. Eu vejo muitos seguidores, mas poucos praticando aquilo que eu preguei. Aquele que deixa resultado tem a sua validade, né? E esse resultado, ele é importante, porque o resultado, a busca pelo resultado faz com que você supere o seu esforço. Que você faça um esforço excomunal, extraordinário para praticar o bem e o amor ao próximo. Que você tire da sua cabeça que uma hora de missa tá bom, que uma hora de centro espírita tá bom, que uma hora de culto tá bom, que esses são meus dias da semana. Que você coloque na sua cabeça que enquanto houver sofrimento, cabe a você não medir forças para saná-lo. Nem que isso leve-o ao esgotamento da pouca força que te resta. Bem-vindos à Voz da Consciência. Pode seguir. Não somos passageiros à espera de que outrem nos guie para a próxima estação, e sim motoristas que conduzem a própria existência, procurando as melhores rotas e destinos, carregando na bagagem amor e fé. Por fim, não podemos definir com precisão aquilo que ocorre na infância espiritual, mas dependerá sempre e exclusivamente de nós o aprimoramento, desenvolvimento e progresso intelectual e moral de nossos espíritos. Quando o irmão menciona o progresso moral, é importante entender que moral está vinculado ao todo, a somatória das moralidades é que faz a moral. Moral é um cenário de época, vinculado ao cenário atual. Então, quando o irmão menciona a moral, olha a importância de levar comigo todos que estão ao meu redor. Então, em uma tribo de 10 pessoas, se você tem 5 moralizados e 5 desmoralizados, é uma tribo imoral. Porque ela não conseguiu pregar os seus conceitos na maioria. Podemos evoluir moralmente quando os 10 desta tribo estiverem pensando da mesma forma, ao ponto de colocarem normas e regras morais para os próximos que virão saberem o que devem seguir. Quando vocês dão valores aos seus filhos e netos, vocês não colocam a eles aquilo que vocês acham importantes para o bom convívio na Terra? Então, nos dias atuais, o que eu vejo os pais dizendo, olha, você tem que respeitar pai e mãe, você tem que respeitar as diversidades, você não pode agredir ninguém, você tem que saber dividir o alimento, você tem que saber dizer não e respeitar o seu espaço e o espaço do próximo. Não é essa a condução moral que eu vejo na atualidade? Cuidado com as companhias, cuidado com quem anda. Não é essa a direção? Então, é sobre isso que o mundo vai ser. As instruções dadas no hoje criarão o mundo de amanhã. Você não pode esperar nem a menos nem a mais do que isso. A menos, talvez. Porque tudo que você instrui, nem tudo é preciso. Entretanto, a mais não. Como que você quer que o seu filho ou o seu neto dê um desenvolvimento maior do que você ensinou? Do que você pregou e, principalmente, do que você exemplificou? Né? Então, quando é muito importante isso, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz na frente dos seus filhos, dos seus netos, porque você está dando o maior ensinamento, que é o exemplo. E este exemplo é incontestável. Não tem como. Ele vai intrínseco na criação. Ele pode lutar contra isso quando ele adquirir a sua personalidade própria.
mas aquilo ficará como parte da sua normalidade. Então, cuidado, papai, como você trata a sua filha, você será a referência de homem dela do futuro. Cuidado, mamãe, como você trata o seu filho. Cuidado com a falta de limites ou com excesso de limites. Você pode deixar o seu filho frustrado, inibir o desenvolvimento de um grande cientista da humanidade, como você pode também deixá-lo sem limites ao ponto de ser um marginal em suas escolhas futuras e terrenas. A decisão da criação, ela anda em conjunto com a minha moralidade. E a moralidade, ela não deveria ser hereditária, ela deveria aprimorar-se com o passar do tempo. E ela faz isso, mas ela demora muito para dar os seus saltos. Eu vejo hoje, por exemplo, na atualidade, na Terra, algumas pessoas dizendo o seguinte, que os tempos antigos eram melhores, as pessoas se respeitavam mais, existia o fio do bigode, a moralidade imperava. Eu vejo hoje as pessoas dizendo isso. Não era para ser o contrário? Então, por quê? Aonde está errado? Aonde os valores inverteram? Quando foi que os pais pararam de preocupar-se em ser respeitados e passaram a querer ser amados pelos seus filhos? Aonde está o momento e a linha tênue? E isso entra em questões dolorosas que eu vou falar para vocês. Quem me deu o direito de fazer as minhas escolhas referente a tudo que existe em minha vida, sem se preocupar com as consequências que gerará em meus irmãos? Então, esse enfrentamento, ele, apesar de ser doloroso, ele é importante. Porque são com as perguntas certas que você tem as respostas inteligentes. Como vocês fazem na atualidade, quando vocês consultam lá no chat GPT, você tem que colocar uma pergunta certa para receber a resposta certa. Uma pergunta inteligente para receber a resposta inteligente. É a mesma forma com a consciência. Se eu enganar a minha consciência na pergunta, eu vou enganar na resposta. Olha, eu fiz tanto esforço hoje, eu procurei fazer tudo certo, eu só dei uma deslizada ali com meu pai, mas o resto foi tudo certo. Então tá tudo bem, porque meu bem foi maior que o mal. Enganei. Pois não. Vou fazer uma pergunta. Quando vocês, espíritos, adentram esse planeta, como vocês sentem a vibração dele? Bem vibrante. Bastante vibrante. Bastante denso, né? Quando nós estamos falando na moralidade, né, da humanidade, ainda está um pouco distante do planeta regenerado? Me desculpe, Rui, né? Não há moralidade na Terra. A Terra é imoral. Há períodos moralizados, há ações moralizadas, mas a imoralidade ainda paira, né? Quando você vê o motivo que as pessoas desencarnam, a maioria delas, quando você vê as condições em que elas vivem, a forma com que elas tratam o seu habitat, o seu planeta, os seus animais, as suas espécies, a sua própria espécie, você não percebe essa moralidade desenvolvida na Terra. Ainda é muito distante do ideal. Muito distante, infelizmente, preciso dizer. Há muito o que evoluir diante de tudo que existe para que possa um dia, quem sabe daqui a alguns séculos, regenerar-se. Então, estamos caminhando a passos lentos. Quem pode julgar isso é apenas Deus, né? Mas na nossa visão ainda é um povo bastante brutalizado, né? Bastante denso, um perispírito bastante grosso ainda em relação às questões básicas. E o pior, o que deixa mais grosso e mais denso nas escolhas terrestres, conhecer o certo. Quando você não conhece o certo, você não tem tanta responsabilidade. Mas a maioria dos terráqueos, né, como vocês gostam de dizer, conhecem o certo e fazem o errado. Quer dizer, sabe o que devem fazer. Não é novidade aquilo que deve ser feito. Sabe o que Deus espera.
Porque Deus não conversa apenas através do espiritismo, do audiolivro, de qualquer coisa. Deus conversa através da consciência. Então, independente da sua religião, e se é que você tem uma, Deus está conversando com você, você sabe o que é certo. E Ele conversa instantaneamente com você. Mas aí você se apoia na moralidade social. Você não se apoia na sua próprio crivo de moral. É interessante isso, né? Quando você quer analisar a sua conveniência, você apenas olha para si. Mas quando você quer analisar aquilo que é conveniente em relação ao seu convívio, você olha para os outros para comparar os seus erros. Meus irmãos, eu sei que é um estudo bastante doloroso, mas ele é importante, porque sem isso, sem esse enfrentamento, não há progresso, não há evolução. Eu preciso me perguntar isso de vez em quando, para poder, então, agir da forma mais precisa no meu processo evolutivo, né? Então, quais são os meus conselhos, né, para encerrarmos o estudo, né? Seja o mais fiel possível à sua consciência. Procure fidelizar as ações que a sua consciência pede, sem se preocupar com as consequências. Porque se sua consciência pediu, Deus pediu. E quando eu digo consciência, eu não estou me referindo ao conselho de ninguém. Não estou falando que é um conselho de espírito, conselho de um amigo, é o conselho de si próprio. Aquele que está interno dentro de si e que preenche o seu coração de alegria. É isso que você deve se apegar. Muito grato por essa imensurável oportunidade, grato à pleiade de espíritos que permitiram a minha participação e a todos os encarnados presentes nesta noite abençoada, que vocês possam descansar, refletir e, quem sabe, assimilar um pouco daquilo que foi dito. Muito obrigado.